Olá, hoje eu quero dar continuidade a uma série de vídeos que eu tenho feito, onde eu testemunho uma revelação que Deus me dera 30 anos atrás e de como ela vem acontecendo e o que ela marcou e o que ela significou na minha vida. Hoje eu quero trazer a interpretação final, parte final desses vídeos. E para você entender melhor, teria que olhar o primeiro vídeo, que é a espiritualidade na prática, a revelação. Tem a parte 1, 2, a parte 2 tem o vídeo A, vídeo B, e tem agora eu trago a interpretação final. São vídeos que eu venho falando sobre o desenvolvimento da espiritualidade. A espiritualidade é algo muito sério. O ser humano, todo ser humano, ele é inerente à espiritualidade. Ele deveria se interessar por desenvolver e por se conhecer. É muito importante que a gente se conheça, tanto na parte espiritual, e a parte espiritual ele envolve também muito a parte vocacional, a parte daquilo que a vida nos fez para fazer. Eu creio que todo mundo nasceu com um propósito de vida, a todos, independente de como nasceu, a todos Deus deu um propósito. Eu sempre uso um exemplo de que quando nós nascemos, Deus nos deu uma mochila, né? Uma bagagem para a gente trazer, e dentro dessa a gente tem que abrir essa bagagem e descobrir o que veio dentro dela, né? E isso acontece com o passar dos anos da nossa vida. É muito importante a gente se conhecer. Que bom se a gente já começa a descobrir isso desde pequeno. Eu preciso me conhecer. Que bom se desde pequeno os nossos pais já conseguissem transmitir isso para nós, né? De se conhecermos, de nos ajudar, tanto na parte vocacional como na parte espiritual. Então eu venho falando esses vídeos aí, venho fazendo esses vídeos com esse fim, desenvolver a espiritualidade, que é muito importante. Então hoje eu quero falar a interpretação final. É de uma revelação, algo que Deus me deu há 30 anos atrás e como isso impactou a minha vida. Na época eu tinha 15 anos de idade. Isso impactou muito a minha vida, mudou a minha vida, marcou demais. Nunca esqueci os fatos, as coisas que aconteceram ali, como tudo vem se cumprindo. Então, para entender, tem que olhar todos os vídeos, né? Tem mais aproximadamente aí 30 minutos de vídeo, onde eu conto essa experiência. E eu acho importante. Eu acho importante compartilhar isso, primeiro para obedecer aquilo que Deus tem falado comigo. Então Deus tem falado no coração, as coisas que Ele nos dá é para compartilhar, tudo que Deus nos dá é para compartilhar, seja ensinamento, seja uma experiência com Ele, é para compartilhar, para ensinar as pessoas, um ensinando o outro. Eu aprendo, ensino e é assim que funciona. Todo mundo tem algo para aprender todos os dias, ninguém sabe tudo. Eu ainda tenho muitas coisas para aprender, tem muitas pessoas que me ajudam e eu quero também partilhar o que Deus tem feito na minha vida e durante todos esses anos aí, né? E como a espiritualidade funciona na minha vida. Tem muitas pessoas que têm uma espiritualidade muito forte e não sabem disso, né? Por incrível que pareça, não sabem. Isso eu falo experiência própria mesmo, né? E a gente às vezes sofre muito com isso, de poder que tu sempre é como se tu sempre tivesse algo para fazer na tua vida que está incompleto. Algo que tu precisa fazer. E é muito interessante que no vídeo anterior eu falo sobre isso. Deus não desiste, né? É Deus que nos dá a espiritualidade, ela é algo divino, é algo do céu. E Ele não desiste, a gente não perde ela. A espiritualidade é 24 horas, ela não acontece só em momentos de culto, seja você evangélico ou independente da crença que você for. A espiritualidade não acontece somente quando você está em determinado lugar. A espiritualidade, ela acontece 24 horas. Ela anda conosco, então a gente precisa conhecer e saber o que eu faço com isso, que dom é esse, que chamado é esse. E ela é muito importante também porque ela ajuda a nossa parte vocacional, né? Fazer as coisas que a gente gosta com amor, ensinar aquilo que a gente realmente sabe e desenvolver, né? E praticar, sobretudo praticar. Bom, então a parte final dessa revelação, a parte final é onde eu vou falar sobre essas igrejas. Lá no vídeo 1, quando eu conto toda a revelação, eu relato um fato de que Deus me mostrou algumas coisas concernentes a algumas igrejas. Isso foi em 1989. Naquela época, essas igrejas elas não eram igrejas como são hoje, né? O tamanho, a proporção que elas têm hoje. Eram igrejas pouco conhecidas, numa cidade como eu sou de uma cidade do interior, uma cidade pequena, então
elas não eram igrejas conhecidas em cidades pequenas, elas só eram conhecidas em grandes capitais, em cidades grandes, né? E eram igrejas que também estavam começando. E como naquela época, em 89, a gente não tinha acesso à internet, nós não tínhamos acesso, né, à internet, televisão se olhava muito pouco, então elas não eram muito conhecidas por aqui. Só que Deus me deu algo concernente a 13 igrejas da época. Uma um pouco mais conhecida, as outras duas nem tanto. Como eu disse, elas também estavam começando. Se eu não me engano, elas deviam ter aí, não sei se tinham 5 anos de existência, talvez até menos. Mas o interessante é que o que Deus me mostrou sobre as igrejas é que uma das igrejas, eu via o teto da igreja desabando, né? Isso foi muito claramente, por isso que eu volto a falar, para entender teria que olhar o primeiro vídeo, saber o que foi e como ocorreu. Mas o teto de uma das igrejas desabava, o teto dela caía, literalmente. Numa segunda igreja eu vi elas explodindo. Elas explodiam, assim, literalmente eu vi aquilo acontecendo, né? E uma outra igreja pegava fogo, tinha muito fogo. Toda a igreja ela era envolvida por fogo. Então foram essas 3 coisas. E durante esses 30 anos eu nunca entendi o que aquilo quis dizer. Comentava com algum pastor, compartilhava, por ser evangélica, então eu compartilhava com algum pastor, orava pedindo a Deus a direção. E eu nunca conseguia entender o que era aquilo, nunca, jamais passava na minha cabeça o que poderia ser isso, né? Só que nesses 30 anos, claro que muitas coisas aconteceram na minha vida, e algumas coisas têm relação mesmo até toda essa revelação aí. E quantas igrejas, algumas pessoas me falavam, de repente são pessoas, porque a gente sabe que igreja não é templo, igreja são pessoas, né? Na visão de Jesus Cristo, e na visão de Paulo, até mesmo na visão bíblica, a igreja somos nós, templo do Espírito Santo. Então, uma pessoa uma vez me disse, talvez essas igrejas aí sejam pessoas que vão aparecer na tua vida, na tua família, enfim, e que tu vai ver essas pessoas de repente cair na fé, pessoas se desviar do caminho de Deus, pessoas sofrerem, de repente são pessoas, né, que vai acontecer isso. Mas foi o mais próximo assim de uma compreensão que eu recebi. Não sei se eu não aceitei muito bem isso, porque alguma coisa me dizia que não era isso. Na medida que eu fui crescendo e desenvolvendo mais a minha vida espiritual e me voltando mais para Deus, eu comecei a entender que talvez essa revelação ela não tinha isso que Deus havia me mostrado, elas tinham realmente a ver com igrejas e com denominações, com nomes, né? Isso parece que começou a ficar muito claro para mim. Era como se Deus me dissesse, pensa no que eu mostrei, pensa no que tu viu naquela hora, naquele momento, e não tem como fugir daquilo. Sabe quando às vezes a gente olha para uma coisa e a gente tenta botar 1001 coisinha lá no meio, a gente olha um objeto e tenta botar 1001 complicação naquele objeto. Daqui a pouco alguém olha pra gente e diz assim, olha melhor para aquilo. Tu começa a olhar e pensa, poxa, é tão simples, por que eu compliquei tanto? Então eu estava complicando algo que foi muito simples, eu estava complicando algo que Deus havia me mostrado que era simples na verdade, era literal, era exatamente aquilo, eu apenas queria complicar. Eu queria pensar, não, mas não são, de repente não é essas igrejas. De repente, por um momento na minha vida, algo que também para mim me pareceu muito óbvio, é que não eram só sobre aquelas igrejas, porque nesse decorrer de 30 anos eu vi muitas coisas acontecer com inúmeras igrejas, eu vi muitas igrejas caírem. Agora eu estou falando de uma forma, não caírem no sentido de teto desabar ou fogo, mas muitas igrejas ruírem, caírem, muitos escândalos, muitas coisas aconteceram, né? Então era bem provável que toda essa revelação já havia se cumprido, né? Porque muitas coisas aconteceram com as igrejas. Só que toda vez que eu olho para a forma que Deus me mostrou, as igrejas muito claras, eu sei que é aquilo que aconteceu, é aquilo que Deus me mostrou, é uma igreja onde um teto desaba, fogo e explosão. E muitas vezes eu tentei, não, mas então não são essas igrejas, talvez são outras, né? São várias igrejas. Inclusive, eu já escrevi sobre isso, porque eu sempre relutei muito em contar isso, são 30 anos.
Eu sempre relutei muito em contar essa revelação, sempre, sempre, sempre. Eu até fico pensando, né, se eu tivesse contado ela 20 anos atrás ou há 10 anos atrás. Então eu sempre me relutei muito, só que também o motivo também foi que não faz muito tempo que eu vi que isso começou a se cumprir, ela se cumpriu aos poucos, toda a revelação. E eu sempre relutei muito em falar os nomes dessas igrejas, mas eu pensei, será que a minha cabeça não se confundiu? E lendo o livro de Daniel, eu vejo que algumas vezes Daniel também se sentiu incomodado pelo que Deus mostrava e muitas vezes ele não entendia, porque eu fui muitas vezes para a Bíblia para ver como Deus trabalha com os profetas da Bíblia. Então muitos eles se sentiam muito preocupados. Em alguns momentos Daniel não comeu, Elias foi para dentro de uma caverna e não digo murmurar nem reclamar, mas Elias foi e disse, Senhor, eu fiz o que tu queria e agora estão me perseguindo. Então, assim, muitas vezes eu fui para a palavra, eu digo como Deus trabalhava, como Deus às vezes nos põe numa situação onde Ele nos mostra as coisas, tu fica pensando, e agora? O que eu faço? E se tratando disso que Deus me mostrou 30 anos atrás, eu pensei, mais de 30 anos, eu nunca revelei, nunca contei isso, nunca falei nada. Por que agora? É como se Deus está me dizendo, depois que acontece, não adianta, Deus nos alerta, Deus nos mostra as coisas. E Deus, Ele chega antes, porque Ele sabe do passado, do presente e do futuro. Deus nos revela as coisas antes. Se é agora que eu estou contando, tem um motivo. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque Deus nunca deixou nada do que Ele mostrou para as pessoas, para aqueles que Deus usa, nada caiu por terra, sempre aconteceu. E eu tenho motivos para dizer isso, porque toda essa revelação vem se cumprindo. E a interpretação desse fato, dessas 3 igrejas, foi uma coisa tão rápida, como um flash. Como um flash. Veja bem, numa noite eu voltando para casa, de um culto, voltando para casa, novamente pensando sobre isso, como eu disse, a revelação me marcou muito. Eu pensando sobre isso, voltando para casa, pensando naquilo do nada, assim, do nada não, né, o Espírito Santo, mas de uma maneira muito rápida e tão simples. Deus me mostrou. Só que é tão simples a interpretação, tão simples, que eu acho que eu nunca pensei dessa forma. Eu acho que por ser tão simples, eu achei que não fosse assim. Eu nunca passou na minha cabeça. Eu vou ler até porque eu escrevi aqui e eu me entendo melhor, às vezes quando eu leio, porque parece que está tudo mais explicadinho. Então, voltando de um culto, eu pensava sobre tudo o que ia acontecer, até aquele momento de como Deus havia conduzido minha vida. Pois saí de uma igreja tradicional para um ministério mais avivado, onde pude desenvolver meus dons e atuar de forma edificante e prática na vida das pessoas. Comecei a lembrar da noite em que ele se manifestou a mim e marcou-me profundamente. Quando, sem nem mesmo perguntar, o Espírito Santo me dera a interpretação do restante da revelação. Para mim foi como um milagre, pois já se passavam 28 anos e eu não conseguia entender o que ele me revelou sobre as igrejas. Para vocês terem uma ideia, isso aqui que eu estou lendo eu escrevi já tem 1 ano. A interpretação veio de súbito e chegava a ser óbvia, mas eu nunca consegui ver isso antes. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Se eu tivesse compreendido tudo naquela noite, será que eu conseguiria esperar todo esse tempo para não ver nada acontecer? Se Deus tivesse me dado a revelação há 30 anos atrás, naquela mesma noite, eu tivesse compreendido, será que eu conseguiria esperar 30 anos para ver isso acontecer e nada aconteceu? Tanto é que tudo que Deus me mostrou, eu não tive a compreensão naquele momento. Só quando as coisas começavam a acontecer. Não é bom isso, não é bom. Às vezes, quando Deus me revela alguma coisa, eu vou para a oração, eu vou buscar até que eu consiga entender e ter a compreensão. Mas é na hora e no tempo que Deus quer, né? Mas Deus não nos deixa confundidos e Deus não nos envergonha. Para mim foi um milagre, né? A interpretação e aquilo que aconteceu. Com certeza eu não teria conseguido esperar. Deus fez tudo que acontece, Deus fez tudo acontecer naturalmente, como se a vida me trouxesse cada acontecimento de forma sutil. Tudo que Deus me revelou naquela noite foi acontecendo de forma muito sutil. E agora a única coisa que falta foram sobre as igrejas. Sei que a igreja de Jesus Cristo é a única. E ele diz em sua palavra, edificarei a minha igreja. Ele não criou uma seita ou uma religião, nem tampouco denominações. Todos aqueles que o aceitam e desejam segui-lo são membros da igreja de Cristo e fazem parte do mesmo corpo. A existência de diferentes denominações
não deveria representar necessariamente um problema para o corpo de Cristo, desde que cada grupo tenha o propósito de ensinar que Ele é o único e suficiente Salvador, mas também de cumprir a grande comissão do Senhor Jesus. Portanto, ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas. E eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Essa questão de ter várias denominações, como a gente tem várias igrejas evangélicas, vários nomes, isso não teria que representar um problema, desde que todos cumprissem a missão de Jesus, que é batizar e ensinar. Mas Cristo, no momento que Ele vier, Ele vai levar uma única igreja, imaculada, uma igreja zelosa e de boas obras. No entanto, Jesus Cristo zela por sua noiva. Quando Ele voltar para o arrebatamento, irá levar um corpo, a sua santa e imaculada igreja. Sendo cada um de nós uma noiva, Ele não irá arrebatar aquela que está se prostituindo. Todavia, as suas misericórdias se renovam, e é tardio em irar-se. Então nos dá tempo para nos arrepender. Por isso que eu digo, Deus avisa antes, Ele nos dá tempo para mudar, Ele nos dá tempo para nós se arrepender. Deus não vai levar uma igreja que se prostitui. A igreja que se prostitui é aquela igreja que engana Cristo na terra, como se Deus Ele jamais nós conseguiríamos enganar Deus, mas nós se prostituímos, nós trocamos o evangelho por outras coisas. E isso para a igreja representa prostituição. E clamavam com grande voz, que eu vou ler agora, está lá em Apocalipse 6:10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas. E foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Cristo, Jesus, Ele nos dá tempo para a gente mudar, para haver mudança em nossas vidas. Quando Ele nos mostra as coisas, quando Ele nos avisa, é para que haja mudança. Por isso que eu vou dar bem claro hoje a revelação, bem explicadinho, para que depois as pessoas não dizem Deus não avisou, Deus avisa. Deus avisa, Deus tem um propósito e Deus avisa. E o que eu faço porque o Espírito Santo tem tocado a minha vida. Antes de eu fazer esse vídeo eu orei. Eu faço porque o Espírito Santo tem tocado a minha vida. É importante percebermos que nos dias atuais estamos vendo as perseguições que estão ocorrendo em alguns países. Ataques contra as igrejas de Cristo, igrejas sendo queimadas, bombardeadas, milhares de cristãos sendo mortos. Eu sinto que a revelação que Deus me der em 89 também tem relação com isso, mas independente disso tudo, foi muito claro para mim. Deus é fiel. Deus é fiel. E sobre a primeira igreja que o Espírito Santo me mostrou onde o teto desabava, naquela noite voltando no culto, ele fala bem assim: teto que desaba significa líder que cai. Significa que o líder dessa igreja irá cair, trazendo assim o fim do seu reinado na terra. Vocês sabem que quando uma organização ela segue fielmente, literalmente, o seu líder, mesmo que esse líder ele divida a sua liderança com outras pessoas, divida, mas não totalmente certinho em partes iguais. Ele ainda continua sendo o cabeça, ele ainda continua sendo o líder do grupo, da organização. Mas ele coloca outras pequenas lideranças, né, os subcomandantes, para o ajudar nesse grande empreendimento. Mas mesmo assim, quando esses sublíderes, eles ficam fixos olhando para o líder, esperando tudo do líder, tudo da liderança. Eu faço como o meu líder manda, eu faço como o meu líder quer, eu preciso da orientação do meu líder, eu preciso que ele me mostre o que fazer. Se o líder não fizer o que não me disser o que fazer, eu vou ficar perdido. A última palavra sempre é do líder. Quando isso acontece num grupo muito grande, independente também do tamanho, pode ser até um grupo menor, certamente, no momento que o líder cair, dificilmente vai ter outra pessoa que possa ocupar o lugar do líder.
Dificilmente tem uma pessoa que possa ocupar o lugar do líder. Quando o líder, ele realmente é o cabeça, ele é o dominador. Muitas vezes esse tipo de liderança, ela também não vai preparar uma pessoa para colocar no seu lugar. Se ela preparar, acho que nunca vai estar à altura dela. Se tudo que essa liderança fez até hoje foi em cima da visão que ela tinha e a força e a garra que ela tem, talvez de outra pessoa não vai ter. A mesma visão, o mesmo olhar. É por isso que a gente vê muitas, às vezes, corporações, empresas, negócios, o que for, até mesmo igrejas, pararem, os líderes ou por algum motivo morrerem ou acontecer alguma coisa, né, partirem ou acontecer alguma coisa, essas organizações quebram, porque não conseguem encontrar alguém à altura, ou com a mesma visão, ou com o mesmo chamado. Então, o que Deus me mostra sobre essa igreja é um teto que cai. O teto que cai, o teto ele está em cima. Eu poderia dizer, mas por que não foi as vigas ou alguma coisa assim? Porque viga é sustentação. Mas quando a gente olha às vezes para uma empresa ou para uma organização, igrejas hoje são empresas, na verdade. Então, quando a gente olha para uma empresa eclesiástica, porque, pasmes, hoje as igrejas são empresas, as vigas geralmente são os obreiros, aqueles que estão ali embaixo trabalhando, segurando tudo. A liderança, ela está sempre em cima. Quando Deus me mostrou sobre o teto, o teto é a parte mais alta de um prédio. Se esse teto desaba, além de tudo vir à ruína, de tudo se acabar, ele ainda esmaga as vigas, que muitas vezes, se o teto é muito pesado, eles podem esmagar ou acabar com toda a estrutura. As vigas que estão embaixo, com tudo. É claro que se uma viga cair, o teto cai também, né? Dependendo da sustentação dessa viga. Mas o sentido do teto é cima, posição. No alto, posição, em cima. Então me mostrou um líder caindo, trazendo à ruína toda a igreja. E eu lembro que na época até eu escrevi algo sobre essa igreja, que diz assim, a cabeça da serpente deve ser cortada. Igreja que infla, te mostra com um coração escarlate, não ensina o verdadeiro evangelho, que é levar o pecador ao arrependimento. A cabeça da serpente deve ser cortada. Igreja que infla, te mostra com um coração escarlate, não ensina o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é levar o pecador ao arrependimento. Jesus, ele curou, ele libertou, ele fez pelas pessoas aquilo que na época as pessoas não tinham acesso. Quando as pessoas não tinham acesso à cura, não tinham condições ou era impossível, muitas pessoas eram pobres, cegas, coxas, e Jesus curou, porque elas jamais teriam acesso ao médico. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha dinheiro porque ela gastou tudo que ela tinha com os médicos. Ela tinha uma doença que era impossível, os médicos na época não conseguiam curar. Jesus curou, Jesus ia ao encontro desses. Mas a maior, quem somos nós para saber o que há no coração de Deus, né? Não somos ninguém. Mas é um fato, é algo muito claro na palavra, que a intenção de Jesus era trazer o reino de Deus à terra. Ele era o reino de Deus. A intenção de Jesus era salvar o pecador, levar o pecador ao arrependimento. Era isso que ele queria, por isso que ele não hesitava em entrar nos lugares onde a igreja dos fariseus não entrava, ele entrava. Ele comia onde o judeu não comia, porque a intenção era levar, sem acepção de pessoas, levar o pecador ao arrependimento. Hoje a intenção da igreja deve ser essa, levar as pessoas ao arrependimento. Materialmente Deus vai abençoar, sim, Ele sempre abençoa, mas a pessoa tem uma consciência de que ela é pecadora e precisa de Jesus. Eu sou pecadora, eu preciso de Jesus, eu não sou nada sem Ele. Eu preciso de uma salvação, eu preciso que alguém me salve, para que eu não vá para o inferno, porque o inferno é tão real quanto o céu. Eu quero ir para o céu com Deus, eu quero ser salva. Eu preciso viver a eternidade com Deus, e para isso eu sou pecador, eu erro. Então, o trabalho da igreja é levar as pessoas a Cristo, levar as pessoas à cruz, e levar as pessoas ao arrependimento e aceitarem Jesus. Se fosse outro motivo, aquele homem que morreu com Jesus na cruz, quando ele disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, ele se arrependeu dos seus pecados, e Jesus o levou com ele para o paraíso. O que Deus quer, o que Jesus pede da igreja é levar as pessoas a ele, fazer discípulos,
ensinando a guardar tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou. Mas o principal mandamento, a principal ordem de Jesus é levar o pecador ao arrependimento. A igreja precisa estar focada nisso. Levar o pecador a falar do pecado, pregar sobre o pecado e sobre o perdão. E só Jesus Cristo pode perdoar as pessoas do pecado. Não existe outra coisa que tu faça. Tu pode dar todo o teu dinheiro para uma instituição religiosa. Tu pode fazer boas obras. Tu pode viver dentro da igreja lavando, fazendo tudo o que for para fazer. Isso não vai te dar o perdão dos teus pecados. O que dá perdão de pecado é arrependimento. Coração contristado, coração quebrantado diante de Deus. E se arrepender. O resto são boas obras. São boas obras que Deus também se agrada. O resto é zelo pela casa de Deus, zelo pelas coisas de Deus. Mas o papel da igreja é levar o pecador ao arrependimento. E isso só o Espírito Santo é que faz. O Espírito Santo traz as pessoas ao arrependimento. Por isso que hoje como é importante ver Deus, o Espírito Santo tendo liberdade dentro das igrejas, tocando nos corações das pessoas. Mas o pecador só vai se sentir arrependido quando ele escuta a palavra de Deus. E o Espírito Santo toca o coração dele. Então, não ensina o verdadeiro evangelho. Tem igrejas que não ensinam o verdadeiro evangelho, que é levar o pecador ao arrependimento. Porque se entrar as pessoas na igreja e tu disser que elas são pecadoras, as pessoas saem da igreja. As pessoas não querem ouvir isso, mas nós somos pecadores. Nós precisamos de Cristo para limpar as nossas vestes. E que é o sangue de Cristo que purifica de todo o pecado. Nenhum sangue humano tem poder de purificar pecado. Nenhum. Isso é diabólico. O único sangue vertido na cruz que tem o poder de purificar pecado é o sangue de Cristo. É Ele que resgata as almas do pecado, pois somente pelo seu sangue há salvação. No início pregava pelo amor às almas, mas foi se corrompendo. Isso ainda fala sobre a igreja que Deus revelou que o líder ia cair. No início pregava pelo amor às almas, mas foi se corrompendo e se afastando do primeiro amor. A cobiça lhe chegou ao coração. O amor ao poder e ao dinheiro foram mais importantes do que o céu. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Essa igreja que Deus me revela sobre essa liderança, alguns a têm como uma seita. Alguns a têm como uma seita, não a têm como uma igreja. Se trata da Igreja Universal do Reino de Deus. Algumas pessoas têm essa igreja por uma seita, algumas pessoas não têm ela por igreja. Mas foi uma igreja que Deus me mostrou em 1989. Eu tinha 15 anos, nós mal sabia o nome dessa igreja, mal ouvia falar dela. Às vezes eu relutava em falar o nome, mas eu não posso entregar as coisas pela metade. Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o que faz. A gente jamais pode entregar as coisas pela metade. E Deus sempre se mostrou fiel em tudo que Ele me mostrou até hoje. Por isso que eu amo o Evangelho, eu amo a Deus. Deus nos guarda, Deus nos preserva, Deus é fiel. E Deus, Ele sempre vem pedindo no coração, né? A gente tem que orar para se libertar dessas coisas, para se libertar do laço do passarinheiro, para não deixar, para nós não sermos enganados aqui na face da terra. Jesus, Ele nos ama, Ele ama cada um de nós. O papel da igreja é falar de arrependimento. O papel da igreja é amar. É amar. E pregar a palavra. Só a palavra tem poder de libertar, de salvar e de curar. Esse é o papel da igreja. Deus cuida da sua igreja. Deus protege a sua verdadeira igreja. Deus protege. Jesus Cristo nem se importou nem com aquela sinagoga, com aquele templo, com os fariseus. Os discípulos deles levaram Jesus lá na frente do templo e mostraram o templo para Jesus. E Jesus olhou para eles e disse assim: isso aí não vai ficar em pé, não vai haver pedra sobre pedra. Não vai haver pedra sobre pedra. Em 3 dias o verdadeiro templo vai ser edificado, que era Jesus Cristo, o verdadeiro templo. Podem construir, podem fazer o que quiser. Mas Deus, Jesus Cristo, está preocupado com as almas. Quem prega a palavra de Deus, quem fala do Evangelho, tem que haver preocupação com as almas. Com as almas. Levar as pessoas a aceitar Cristo. O resto Deus cuida. Deus providencia lugar para pregar. Se não tiver, tem árvore bastante para pregar embaixo. Tem campo bastante vazio. Tem lugar bastante para pregar. Hoje tem a internet para falar de Deus. Não é se preocupar com luxo aqui na terra. Jesus nunca se preocupou com isso. E nunca passou fome. Tinha o suficiente, aquilo que ele precisava.
Quando precisava de dinheiro, quando precisava de pão, Jesus multiplicava o pão, multiplicou o peixe, transformou a água em vinho. Quando Pedro precisou de dinheiro, Jesus disse, vai pescar dentro da boca de um peixe, ele achou que precisava. Com Jesus é assim. Mas quando queriam seguir Jesus, ele também mostrou que as pessoas iriam passar. Tu quer me seguir? Eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça. Mas se tu quer me seguir, vamos. Em outro momento, Jesus levou seus discípulos até a sua casa. Jesus respondia de formas diferentes, porque ele conhecia a intenção da pergunta. Ele conhecia a intenção da pergunta que estava feita naquele momento. E agora eu quero falar da segunda igreja. A segunda igreja que explodia. Isso quer dizer que haverá no meio dela uma divisão tão grande que acabará com todo esse ministério. E eu fiquei sabendo um tempo atrás que essa igreja já houve algumas vezes, já houve divisão. E eu não sabia nada da história dessas igrejas por anos, eu nem me preocupei em procurar nada. Mas hoje o conhecimento aí está à disposição de todo mundo, é informação, não conhecimento. Né? A gente tem mais informação do que conhecimento, porque as duas coisas não são a mesma coisa. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. Conhecimento me leva ao crescimento. Informação pode ser boato, fofoca, qualquer coisa, mas essas informações aí estão disponível. Mas essa segunda igreja, ela explodia. Isso quer dizer que haverá no meio dela uma divisão tão grande que acabará com todo o ministério. Agora, vê como as coisas vieram tão claras, né? E eu escrevi algo sobre essa igreja. A minha graça te basta. Foram estas as palavras ditas a Paulo em resposta à sua oração. A verdadeira igreja que possui a graça de Cristo avança com os olhos nas almas. Não se corrompe, não folga com a injustiça, não busca os seus próprios interesses. Antes defende o evangelho, os mais fracos, e atende aos desamparados. E tu, igreja, o que tens feito? O que tens feito? Essa que Deus me revela na época, eu volto a dizer, eu não sabia nada sobre essas igrejas, foi a igreja da graça, alguns conhecem por Show da Fé, o Aceito, a igreja, enfim, eu nunca participei, nunca me interessei muito, sinceramente. Eu sempre digo assim, eu sou da opinião que eu prefiro 1000 vezes um ateu convicto do que um evangélico, ou seja, de qualquer crença que for, seja espírita, seja, não sei, não me interessa a crença, que não tem convicção ou não pratica bem a sua crença, a sua religião. Então, se é evangélico, se é igreja, pregue a palavra de Deus. Olhe para Jesus e faça o que ele fez. Não se importe com bens, com visão, com isso, com aquilo. Pregue a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus. Pregue. As portas se abrem. Deus não deixa a sua igreja perecer, Deus não deixa a sua igreja cair. A terceira igreja que incendiava terá a aprovação, mas as suas obras terão que passar pelo fogo. Mais uma vez eu digo, eu sei, depois a gente ficou sabendo, na época eu não liguei os fatos, muitas coisas eu sei que aconteceram com essa igreja, vem acontecendo. E por incrível que pareça, em 89 era a igreja que eu ia, que minha mãe me levou muito cedo para a igreja, tinha uns criança ainda, ela me levou para a igreja. Essa era a igreja que eu frequentava. E eu tinha 15 anos. Eu não relatei com nenhum pastor isso, até por um pouco de medo, eu não entendia nada. Eu pensei, como eu vou chegar para um pastor e vou falar que vai acontecer isso e isso com a igreja onde eu mesmo congrego? Então, às vezes, Deus te mostra coisas na igreja onde tu congrega que não são boas. Mas a intenção de Deus é sempre curar, é sempre limpar. Essa terceira igreja é a igreja quadrangular. E a terceira igreja que incendiava terá aprovação. As obras passarão pelo fogo, mas as suas obras terão que passar pelo fogo. Às vezes a igreja pega uns caminhos errados, pega uns caminhos difíceis. Quando eu falo, eu estou falando de sentido de corporação, de sentido, é como um todo, é toda a igreja na face da terra. O sentido de corporação, porque essas igrejas hoje são verdadeiras corporações. Sim, eu vou ler algo que eu escrevi também. Cada uma igreja eu fui escrevendo e fui escrevendo algo sobre elas. Sim, é trabalho da igreja anunciar que Jesus Cristo salva, cura e batiza. Porém, a palavra diz, ninguém tira remendo. Olha só que quando eu escrevia, depois eu li, eu pensei, olha que o Espírito Santo dá, como se encaixasse tudo. Ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se eu o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. Quer dizer o quê? A gente não pode ficar remendando, tapando o sol com a peneira.
A gente precisa, às vezes, sentar e avaliar as nossas decisões, avaliar o rumo que a igreja está tomando. A gente precisa sentar, pedir a direção de Deus e, se precisar, se humilhar, reconhecer os erros e, se ainda mais, às vezes, mudar a direção ou voltar atrás naquilo que se fazia lá no início. Porque a gente não pode ir remendando. Você sabe uma roupa velha que daqui a pouco ela rasga? Ah, mas eu gosto tanto disso, eu me acostumei com ela. A gente vai lá e bota um remendinho novo. A gente vai lá e faz uma costurinha aqui. Daqui a pouco aquilo não vai mais aguentar. Aquilo vai se romper. E olha o versículo lá em Lucas 5,36 que Deus me deu. Ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. Significa o quê? Tu vendo, as outras falou de terminar realmente, de dar um basta, de dizer chega, de enganar o meu povo. Eu quero um evangelho santo, puro, imaculado. Infelizmente é assim. Vamos ser pessoas que realmente têm o... Deus não podemos enganar. Deus não conhece o nosso coração. Ele conhece. Que nem eu disse, eu não sou perfeita, defeitos todos nós temos. Eu tenho muitos ainda. Eu tenho coisas que eu estou errada e que Deus está me dando tempo para recuperar. Está me dando tempo para arrumar. Mas Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele conhece lá dentro a intenção. Ele conhece a intenção do coração de cada igreja. Eu sei que cada um que fundou essas igrejas, que no início fundou, Deus deu um chamado no coração para pregar a palavra. Mas o mundo corrompe. O mundo corrompe. As coisas boas do mundo, a plata corrompe, o ouro corrompe. Mas vamos voltar enquanto há tempo, porque Deus está avisando, Deus está falando. E Ele está dando uma chance a essa igreja, né? Dizer que as suas obras vão ter que passar pelo fogo. O que quer dizer isso? Muitos vão ter que ser esmagados para aprender. Passar pela prensa, passar pelo deserto, sentar, rever o caminho, rever aonde foi que errou o percurso, aonde foi que errou o curso, o que fizeram de errado neste tempo, para pedir uma direção nova para Deus. Para pedir uma direção nova. Era assim que Deus fazia com o povo em Israel. Era assim que Ele fazia. Se voltem para o Senhor, se voltem para Deus enquanto há tempo. Para algumas pessoas, Deus não dava mais tempo. Para alguns povos, olha o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Deus aniquilou, Deus terminou com a cidade de Sodoma e Gomorra. Não tinha mais como, eles não iriam mudar, não adiantava, por mais que fosse lá e pregasse, não iriam mudar. Mesmo que entrasse lá Moisés e Abraão, não iriam mudar, mesmo que Elias pregasse. Tem igrejas hoje, tem instituições, seitas hoje, que mesmo que Elias venha e pregue, mesmo que Moisés e Abraão venham e pregue, não vão mudar. Mas tem outras não, que Deus diz, te arrepende, te volta para o Senhor, te volta, ainda há chance para ti. Porque certamente tu sabe onde tu está errando, tu sabe as obras que tu tem feito. Aí eu me lembro das cartas que Deus envia a 7 igrejas. 7 igrejas, Deus fala de Apocalipse, estão na Ásia, Deus fala das 7 igrejas. Ele dá tempo, Ele chama. As obras más não deixarão as obras boas resplandecer. É sempre assim, você pode fazer 1 milhão, a igreja pode fazer 1 milhão de obras boas. Uma má mancha todas as outras, uma obra má. Pelo contrário, serão contaminadas. Olha que Deus ainda escreve, que o Espírito Santo me mostrou para escrever ainda sobre essa igreja, que a obra passar pelo fogo. Deus está dando uma chance tão grande a essa igreja, tão grande. As obras má não deixarão as obras boas resplandecer. A gente, às vezes, a gente consegue acabar, às vezes, com tudo que a gente faz de bom na vida, com uma única coisa ruim. E contra o Senhor não interessa. O pecado é pecado, ainda mais da sua noiva. Deus, Ele cura a casa, Ele cura a família, Ele cura aquilo que é dele. O povo que é dele, por isso que Deus sempre tratou com o judeu. Sempre, no momento que nós nos entregamos a Jesus, nós passamos a ser autoridade, nós passamos a ser de Cristo. Nós passamos a ser dele e Ele vai tratar com nós. Pelo contrário, serão contaminadas. As obras más vão contaminar as obras boas. Mas o fogo representa grandes provas. Isso eu escrevi há 1 ano atrás. E também, ou mais até, eu não lembro. E também a purificação. A peneira passará, pois serve para que o ouro seja separado daquilo que não tem valor. Eu vou ter que ler de novo sobre essa igreja quadrangular que mostra
As obras más não deixarão as obras boas resplandecer, pelo contrário, serão contaminadas. Mas o fogo representa grandes provas e também a purificação. A peneira passará, pois serve para que o ouro seja separado daquilo que não tem valor algum. Quantas coisas misturadas. O ouro aqui é espiritual. Isso que eu li aqui é espiritual, não é físico, não é ouro aqui. As mudanças, olha mais ainda o que Deus fala dessa igreja. As mudanças e as alianças virão para essa igreja. Alianças. Todavia o processo será doloroso. Serão muitas perdas, até que volte ao primeiro amor. Quanto Deus ainda vai tratar, né? Deus me deu a revelação e o nome das 3 igrejas, mas até a volta de Cristo, muitos falsos pastores e mestres, e que se dizem igrejas, surgirão, tentando arrebatar as suas ovelhas. A nossa luta é contra isso. A nossa luta é trazer as pessoas para um evangelho puro, um evangelho que transforma as vidas. E não esse evangelho de vergonha que a gente tem visto pregar com verdadeiros horrores. Deus, ele nos revela coisa, nos revela. Deus usa ainda pessoas hoje, profetas, para pregar a palavra, mas também para ser boca de Deus, sim. Deus cura, sim. Deus é o mesmo Deus, Deus é poderoso, mas Ele é um Deus de verdade. Ele é um Deus também de humildade. De humildade. Deus não precisa de... as igrejas hoje, a maioria delas é sufismo, elas vivem de meias verdades, um meio evangelho, uma meia boca. Isso é a igreja morna. Nós precisamos nos assumir diante de Deus e pregar uma palavra, pregar o arrependimento, trazer as pessoas a Cristo. E eu relutei muito em dizer o nome dessas igrejas. Mas Deus não nos dá nada para que seja contado pela metade. E eu quero escrever mais uma coisa ainda que eu finalizei, que diz assim, até no dia de hoje, nenhuma das coisas reveladas naquele dia Deus deixou cair por terra. Se eu estou escrevendo isso hoje e não naqueles dias, sei que está nos planos de Deus e tudo vai se cumprir. Senti na obrigação de relatar isso, pois Deus não nos revela algo assim para ficar em segredo, mas para alertar e despertar a sua noiva. Deus está nos observando e sabe de tudo. Ele é onisciente, é onipresente. Nada escapa do seu controle. Ele é tardio em irar-se, e suas misericórdias não têm fim. Porém, é um fogo consumidor. Sua justiça não falha. E o lago de fogo ardente é tão real quanto o novo céu e a nova terra. O lago de fogo ardente é tão real quanto o novo céu e a nova terra. E outra coisa, que crédito teria toda essa revelação se ela fosse contada ou revelada depois que tudo isso acontecesse? A Bíblia é um livro que ainda está se cumprindo. Por isso que as pessoas dizem, mas toda a revelação já está contida na Bíblia. Sim, mas tem coisas que surgiram novas. As igrejas surgiram novas, os fatos surgiram novos. Então Deus ainda precisa continuar usando os profetas para alertar as igrejas, para alertar as pessoas. Procure o verdadeiro evangelho. Procure o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho vai te ensinar que você é um pecador e precisa de arrependimento. O verdadeiro evangelho ele vai te ensinar, eu sou errada, eu preciso ser humilde, eu preciso pedir desculpas, eu preciso pedir perdão, eu preciso mudar, eu preciso ser melhor. Eu preciso ser melhor. O verdadeiro evangelho vai te ensinar o amor, a amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O resto é as bênçãos de Deus, elas vêm. Deus cuida, Deus protege, Deus cura. Mas o verdadeiro evangelho te faz melhor. Eu preciso ser melhor. Eu preciso melhorar e Deus sabe aonde eu preciso melhorar. Então, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Tu veja bem, às vezes a gente faz um juízo tão errado sobre as pessoas, né? Falhas, erros, todo mundo tem, mas às vezes a gente coloca a pessoa no inferno por causa de uma falha, de um erro. Mas é o pecado. Muitas falhas e erros não são pecados, são falhas, são erros. Pecado é errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Tu pode na tua caminhada falhar, tu pode na tua caminhada cair e até pecar. Mas às vezes as pessoas te julgam e te colocam no fogo. Quando diz assim, ficarão de fora os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas,
os idólatras e qualquer que comete a mentira e que ama. Tem pessoas que amam a mentira, tem pessoas que a vida delas, elas não vivem sem uma mentira, elas não conseguem sobreviver sem contar uma mentira. E mentira é sempre mentira. Apocalipse 22, 14, 15. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve diz, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome da graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. Então eu quero dar mais uma observação final e terminar aqui, ó. Não fica parado, desenvolva o dom que existe em você. Descubra em você, descubra suas qualidades, descubra os dons, descubra o seu chamado, descubra aquilo que Deus está te dando, aquilo que Deus quer que você faça. O que eu tenho feito até hoje foi fazer a vontade de Deus. Eu não me importo com o que as pessoas vão falar ou pensar, me importa é chegar diante de Deus e falar, Deus, eu fiz aquilo que tu mandou. Eu fiz aquilo que tu queria que eu fizesse. E tudo aquilo que Deus me mostrar, tudo aquilo que Deus me falar, toda a palavra que Deus colocar no meu coração, com certeza eu vou compartilhar e eu vou falar, porque eu amo e quero fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus. Jesus te ama. Jesus te ama. Fique na paz do Senhor em nome de Jesus.